Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre um assunto que eu tenho percebido tem sido foco de muitas conversas nesse momento do coronavírus, que é sobre como é que a gente está atuando em relação à cobrança de dívidas nesse momento. Eu até estava falando com um conhecido meu, ele falou, olha, os boletos aqui não pararam de chegar e os cobradores continuam me ligando. Então, a gente tem aí uma convicção que, nesse momento, a gente não pode parar, né? Realmente não dá para parar de fazer cobrança, não dá para parar com tudo. E aí tem algumas questões aqui que eu queria listar para vocês como pontos aí importantes, né? A gente tem percebido aí alguns movimentos, né? Alguns públicos, outros de empresas que já se movimentaram para postergar ações de cobrança, no sentido de postergar aí negativações, postergar quebra de acordos, né? Quando o cliente faz um acordo, geralmente eu quebro esse acordo em caso de não pagamento quanto antes, e as empresas estão postergando esse prazo de quebra exatamente para não prejudicar nesse momento quem está fazendo um parcelamento. E aí, outras publicamente já se pronunciaram no sentido de estar prorrogando as dívidas, né? Uma grande empresa de varejo, numa propaganda, falou que, olha, você no mês de abril não precisa pagar o carnê, a gente vai estar postergando lá para o final. Algumas empresas de luz, água já se posicionaram, né? Algumas publicamente, outras que eu conheço, eu sei que estão fazendo isso, já se posicionaram no sentido de, olha, eu não vou mais, nesse momento eu não vou fazer corte de luz, corte de água, né? O que é realmente um problema nesse momento, dada a condição. E aí tem uma grande questão, né? O que eu faço nesse momento em termos de cobrança, né? É essencial que a gente mantenha as ações de cobrança, né? E eu acho que aí pode existir até uma movimentação, acho que importante para que cada um de vocês aí, gestores, avaliem, que é o seguinte, né? Quer dizer, se hoje eu dou foco, e a gente sabe que muitas empresas aí nesses últimos tempos acabaram priorizando cobranças em dívidas mais antigas, né? Dívidas de acima de 90 dias, acima de 60 dias. E esse é o grande ponto do momento, né? Talvez essa priorização para esse momento não seja a melhor estratégia. Essa é uma opinião minha. A gente, na verdade, não tem histórico disso, né? Nunca antes na história do mundo a gente viveu uma situação como essa, com exceção de alguns momentos de catástrofes locais, né? Terremotos, deslizamentos. A gente não viveu uma situação dessa de forma global. Então, a gente, na verdade, não sabe o que a gente tem que fazer. O que a gente imagina são algumas coisas, e eu estou falando isso do que eu tenho conversado com muitas pessoas, né? Essa é uma opinião minha e uma opinião que eu tenho, de novo, não existe histórico para a gente poder falar que essa é a melhor prática, mas eu entendo que as empresas que hoje têm as suas carteiras de cobrança focadas em atrasos mais longos devem revisar isso, né? No seguinte sentido, no sentido em atuar em dívidas mais curtas, né? Mais recentes, para exatamente tentar fazer com que aquele cliente que sempre me pagou em dia e que nesse momento ele está vendo esse movimento, está falando, opa, então eu também não vou pagar, opa, eu também então vou deixar de pagar essa conta e dar prioridade a outra. Que isso não aconteça, ou seja, a gente sempre, e eu já passei isso no meu livro História de Cobrança, eu falo exatamente no momento da minha vida onde eu tinha que cobrar todo mundo e chegou uma hora que, pô, não dava para cobrar todo mundo. E aí eu falei, bom, beleza. O cara que nunca entrou em atraso, né? Esse cara, eu vou atuar de uma forma diferente. Agora, o cara que sempre atrasa, enfim, né? Às vezes a gente tem alguns estudos que me indicam quem é o perfil que eu vou cobrar, né? Geralmente aquele cara que nunca atrasou,
né, e que não tem histórico, esse cara talvez eu deixe de cobrar ele num primeiro momento. Talvez nesse momento isso seja exatamente ao contrário, essa necessidade. Porque esse cara que nunca atrasou, que nesse momento de repente vê a oportunidade de atrasar, se eu não fizer uma interação a ele, pode ser que esse cara seja mais um inadimplente nesse momento. Então, como eu disse, não tem história ou comportamento passado que a gente possa tomar uma decisão com base numa experiência nesse momento. Mas eu entendo que a gente tem que preservar, sim, nesse momento, o pagamento das dívidas em dia. E talvez a ação de cobrança, nesse momento, ela sirva para que a gente possa alertar esse cliente que, de repente, está aproveitando esse momento. E, de novo, não é que ele está aproveitando por ser um mau caráter, mas ele está aproveitando porque ele tem que priorizar pagamentos. Então, quem tiver mais distante dele, sem dúvida nenhuma, ele vai estar deixando de lado. E aí é o ponto do relacionamento. Quando eu falo que eu tenho que continuar fazendo cobrança, e eu já falei isso em outros vídeos, é o momento da gente pensar efetivamente em botar aquele script, ou aquele roteiro, aquela abordagem, eu prefiro falar isso do que falar em script, aquela abordagem mais humanizada. Não dá para eu continuar nesse momento chegando com a mesma abordagem, e esquecer que o mundo está vivendo um momento aí onde o Brasil aí em 40 milhões aí de informais, provavelmente nesse momento estão sem gerar renda. Então, eu acho que a questão relacionamento, ela é um ponto essencial nesse momento. Como é que eu faço relacionamento? A gente tem vivido uma outra questão, que a maioria das empresas de call center estão tentando, algumas já fizeram esse movimento, outras ainda estão fazendo, tentando mobilizar seus agentes de cobrança para que eles estejam sendo movimentados para o home office. A gente ainda não tem um histórico claro de como é que a produtividade, por mais que o ambiente lá na casa do funcionário esteja suportado por uma VPN, onde ele vai acessar os softwares da empresa, ou seja, ele não vai ter a liberdade de parar 5 minutinhos lá para fazer uma consulta num site, a não ser que ele desconecte da VPN, enfim. Então, a gente não sabe como é que vai ser essa produtividade. E eu acho que aí tem, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade da gente evoluir com ferramentas digitais, da gente evoluir com acionamento a partir de ferramentas inteligentes. E aí eu queria convidar você, se você exatamente existem aí inúmeras empresas que podem ajudar vocês nesse momento. Hoje eu faço parte da FAICO. A FAICO tem uma ferramenta fantástica. A gente está preparando um novo vídeo para falar um pouquinho mais dessa ferramenta. A ferramenta chama CCS. A sigla significa Customer Communications Services, ou seja, um serviço de comunicação com o cliente. E eu acho que nesse momento a coisa mais importante é a gente estar se comunicando com o cliente. Então, está mandando mensagens, está entendendo como é que esse cliente está convivendo com essa situação. Eu sou uma empresa de varejo, poxa, eu vendo roupa. Aqui que eu vou falar para ele, putz, se eu mandar uma mensagem para ele, olha, nós da empresa X estamos preocupados com o seu bem-estar, nesse momento nossas lojas estão fechadas, mas gostaríamos de nos colocar à disposição, dizer que estamos do seu lado, que isso vai passar. Cara, não tem nada a ver com vender, mas é a forma do cara olhar e falar, caramba, olha só, do nada essa empresa me mandou uma mensagem, olha só como isso pode ser importante para melhorar a fidelização que esse cliente vai ter por você. Então, eu acho que eu comecei aqui falando da parte de cobrança, que a gente não tem que parar de fazer cobrança, mas eu acho que nesse momento vai muito além da simplesmente continuar fazendo uma ação ou outra. É pensar em ações além daquilo que a gente já estava acostumado a fazer, e se mostrar que você está lá, que você existe não só como aquela empresa que está disposta a vender, que está disposta a oferecer serviço, mas que no momento como esse você também está preocupado com o seu grupo de clientes
que no fundo, são aqueles que fazem você existir. Sem eles, você não existe enquanto empresa. Então, voltando um pouquinho para a questão de cobrança, eu acho que é hora da gente buscar uma abordagem mais humanizada, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quem conseguir ter a capacidade de mostrar que nesse momento não está só preocupada em trazer o numerário para dentro de casa, mas está preocupado em como é que esse cliente vai continuar sendo mantido, como é que vai ser, inclusive, a vida financeira dele pós-crise, né? Porque tudo isso vai passar, tudo isso vai mudar. A gente vai ter, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco um cenário de volta, e o consumidor que ficar aí, ele vai escolher, sem dúvida nenhuma, aquela empresa que é mais, que representa mais o que ele acredita, né? E que teve do lado dele, sem dúvida nenhuma, no momento de crise. Então, eu acho que no momento desse momento, a gente tem que pensar numa abordagem de cobrança onde eu não vá simplesmente cobrando ele, mas que eu inicie perguntando como é que ele está nesse momento, né? Qual é a profissão dele, se ele continua, se ele está atuando em home office, se ele está trabalhando, se ele continua tendo renda, né? Como é que e aí sim, né? A partir dessa resposta, eu estou entrando em contato para entender aqui sobre sua relação com a nossa empresa, né? O quanto que a gente pode te ajudar nesse momento, né? O quanto que a gente pode, inclusive, tentar entender um plano aí de renegociação, de reparcelamento, enfim, muitas empresas estão buscando exatamente isso. Então, eu acho que esse momento é um momento de relacionamento. Por mais que a gente esteja aí, cada um na sua atividade em home office, muitos ainda tendo a necessidade de se deslocar, de ir até os seus trabalhos. Comentei, minha esposa, ela atua hoje numa empresa de contact center, e ela está exatamente nesse momento de tentar ainda transferir pessoas para home office, né? Movimentando equipamentos, movimentando máquinas, apoiando toda a infraestrutura também que se mantém na empresa trabalhando, porque não é 100% das empresas que conseguiram, né, mobilizar 100% das suas pessoas em home office. Então, assim, por mais que a gente esteja num momento de isolamento social, não significa que a gente não tenha que ter o nosso relacionamento com os nossos clientes paralisado. Muito pelo contrário, como eu disse, é nesse momento que a gente vai fazer a diferença e ser percebido com alguém que não está preocupado só no momento que o cliente compra algo de mim, mas preocupado com o bem-estar desse cliente, que no fundo, é o que me faz existir. Então, mais uma vez, queria deixar meu contato disponível. Caso você tenha a necessidade de ter uma plataforma de comunicação rápida, de fácil implementação, eu estou à disposição aqui na FAICO, né? E pode fazer o comentário comigo, pode me mandar mensagem através do LinkedIn, do Facebook ou aqui mesmo no meu canal, né? Perguntando e pedindo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa ferramenta. Como eu disse, o momento é um momento de comunicação e de relacionamento. Pessoal, hoje é rápido, hoje foi isso. Não deixe de curtir o canal aqui no próprio vídeo. Compartilhe aí essa publicação. E precisando, eu estou 100% à disposição aí para que a gente possa conversar e achar uma alternativa aí para você viver esse momento com o menor impacto possível. Grande abraço e até a próxima.